Fala pessoal, olha só, feriadou, mas nós não feriadamos, estamos feriadando com vocês aqui, justamente para que vocês se inscrevam no canal, dê o like e acione o sino para que vocês recebam notificação todas as vezes que o novo conteúdo chegar até vocês. Então descem o dedo no like e façam tudo acontecer de verdade, tá bom? Aqui vocês sabem que vocês ficarão por dentro de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos. Por quê? Porque a nossa engenhoca já decolou e agora nós estamos rumo a 1 milhão de inscritos e o que vocês realmente podem fazer é vir junto conosco, pegar nas nossas mãos e fazer com que tudo aconteça de verdade. Então basta entrar nessa grande nave espacial chamada Link Podcast que nós vamos para caminhos que vocês jamais imaginariam que vocês pudessem enxergar, assim também como nós nunca imaginamos que nós pudéssemos também ir tão longe junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer tudo acontecer, porque agora aqui vocês sabem, vocês sempre terão a verdade nua e crua, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, eu acho que uma história que vem pautando muito, inclusive, essa semana, é uma matéria que saiu no UOL, é uma matéria do Lucas Pazin que saiu no UOL, que eu gosto muito do Lucas. Eu acho o Lucas uma das grandes revelações, inclusive, dentro do próprio jornalismo, um olhar muito afiado, um olhar apurado, sabe? Meio que Ricardo Valadares, na época da sua Veja, enfim, e eu acho que estava faltando realmente alguns jornalistas com esse perfil. E o Lucas Pazin, sem dúvida alguma, eu acho que ele está conseguindo trazer e navegar por esses caminhos, tá? Globo precisa tomar atitude contra falas racistas e machistas no BBB 24. Fonte é do Lucas Pazin, do UOL. Yasmin Brunet demonstrou incômodo após escutar uma fala racista de Luíde no BBB 24 da Globo. Pela segunda vez, o brother usou a palavra macaca para se referir a mulheres negras. Abre aspas, acho que alguma coisa precisa ser feita. É a segunda vez que o Luíde usa esse termo, não é um termo tolerável, aceitável, e acho que o programa precisa tomar uma atitude. Não sei se é o caso para expulsão, mas precisa sim ter algum tipo de posicionamento do programa. Aí o Lucas afirmou que a Globo precisa tomar uma atitude. Abre aspas, esse tema aqui fora é muito forte, então é importante falar. Acho que vale, de repente, aquela tradicional conversa do Tadeu no confessionário de tentar entender como o Luíde explicar as consequências da fala dele. Deixa eu explicar para vocês. Hoje a Globo sempre foi uma emissora completamente conservadora, né? Tanto que era até complicado até para os próprios atores que eram homossexuais na época assumirem, enfim, porque eles achavam que você tinha que ter um papel ali de galã e que você iria perder a audiência caso a pessoa revelasse realmente a sua sexualidade. E agora, de repente, eles eram extremamente conservadores na década de 70, na década de 80, 90, no início dos anos 2000, a gente sempre soube como a Globo navegava. De repente, a Globo vem ali com aquele monte de anúncio envolvendo os homens e mulheres pretas, fazendo tudo acontecer de verdade, principalmente nesse mercado que todo mundo navega aí e tenta menosprezar, que é um mercado do homem e da mulher preta. E eles ganham muito dinheiro em cima disso, mas ao ponto deles permitirem que o Luíde simplesmente fique com essas menções dentro da casa, sendo ele também um homem preto, sem dúvida alguma eu acho que a Globo precisaria, mas precisaria mesmo chegar e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu acho que está na hora de você parar de usar esse termo. Se você é racista, se você não é, ok, tá tudo certo, mas aqui não. Eu acho que aqui você só vai inclusive empoderar ainda mais o racismo no Brasil.
Então, ou seja, e tá certa a Yasmin Brunet também de reclamar e de apontar e de fazer esse levantamento diante de toda essa questão. Até porque precisa, não é simplesmente, volto a frisar, eles ganham muita grana, mas muita grana, com produtos que são simplesmente para pessoas pretas também. Eles não estão na época da inclusão, aonde realmente coloca todo mundo, né, num saco só, todo ser humano é um ser humano, e tá tudo certo. Eles estão dessa forma trabalhando aqui, o que muito me espanta, que a Globo era extremamente conservadora na década de 70, 80 e 90. Mas agora, diante de toda essa questão, fica a minha pergunta: por que não tomam uma atitude, já que eles estampam tantas pessoas pretas, inclusive agora nas próprias artes da própria emissora, nas vinhetas, quando eles colocam as vinhetas ali que a gente chama de arte gráfica, né? Que são as promos, né? Às vezes eu não uso o termo porque vocês não vão saber. Promo, geralmente, é o vídeo institucional da própria emissora sendo veiculado dentro do próprio canal, né? Então são as promos. Então eles colocam tudo isso nas promos, sabe? Então, ou seja, a gente preta levantando, tomando café da manhã, sabe? Tal, e eles permitem que de repente um participante de um Big Brother vai lá e comece a escorraçar a outra, chamando a outra de macaca. Não, não pode, simplesmente não pode, né? Até porque a gente sabe que esse termo já foi banido. Inclusive, um termo que era utilizado, inclusive em Manaus, pessoal, em Manaus, que eles chamavam de macaco. Ô macaco, ô macaca, não era por mal, não era por mal. Era uma forma deles fazia parte da cultura do próprio estado. E ali eles pararam com isso, sabe? Então, ou seja, não é legal, não é bacana, não vale a pena, e fez bem sim o Lucas Pazzim vir e dar simplesmente esse puxão de orelha e alertar as pessoas que realmente precisa fazer alguma coisa. Porque simplesmente você ficar debruçado num berço esplêndido, chamando o outro de macaco, né? E sem dizer que ele também é um homem preto, né? Será que ele está querendo fazer isso? E eu sempre digo o seguinte, quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, ou seja, o Luigi, ele parece que ele está fazendo com as pessoas aquilo que sempre fizeram com ele. Então, ou seja, quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é de se tornar opressor. E isso é a mais pura verdade, já diz Paulo Freire, inclusive dentro dos seus próprios pensamentos. E é verdade, pessoal, não vale a pena. Então eu acho que a Globo teria que parar um pouco de ficar se demonstrando de bonitinha nas suas promos durante a programação e enaltecendo ali o povo preto, enfim, e exercer de verdade esse fundamento. Colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Chegar e falar, termos como esse estão escassos, a gente não usa mais, como bicha, né? Lembra, você ia chamar alguém, porque aquela bicha, sabe? Não se usa mais, isso é antiquado, isso é passado, chama de dona bicha. Não é? É antiquado, tá passado, tá feio. Então esses termos não se usam mais. Macaca, bicha, viadinho, essas histórias ninguém mais está usando, sabe? Então, ou seja, eu acho que o mundo deu realmente uma repaginada e uma reformulada realmente na comunicação. E vale a pena a gente ficar atento a esses processos, sabe? Então, ou seja, quando ele realmente começa a utilizar de uma palavra, talvez que é macaca ou macaco, será que ele sempre foi xingado também? Ou sempre compararam ele também como macaco? Porque ele não deixa de ser um homem preto. Ele não deixa de ser um homem preto e ali também o que ele conta, né? É também um homem de uma classe financeira de um nível, né, um pouco inferior. Então, ou seja, será que tudo isso ele está querendo desfrutar e colocar ali, inclusive, na própria coluna e na própria lacração dentro da própria casa? Não vale a pena. E bem fez a Yasmin também de alertar e de falar, eu acho que ele poderia ser chamado no confessionário ali para tomar um se toca, né, ali do próprio
do próprio, como chama, Tadeu Schmidt, ou tentar realmente o próprio Boninho entrar ali e falar, olha, bicho, não fala esse tipo de coisa, porque daqui a pouco eles vão virar em cima da emissora. Isso compromete, inclusive, o próprio programa e o próprio canal. Então, termos como esses já acabaram, já perderam um efeito. Então, de engraçado, ou de um termo que se usava como raiva, se tornou, inclusive, muito ofensivo, e ofensivo para quem ouve também, para quem está ali, para quem está do lado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, principalmente o Luigi, num lugar muito legal para ele ficar sentado e ficar pensando ali no que realmente ele está promovendo, o que ele está falando dentro do próprio Big Brother Brasil. E não simplesmente achar que, porque ele não está falando por mal. Não é nem por mal e nem por bem. Esse termo tem que ser usado, inclusive, só para os animais. Aquele macaco, aquela macaca, pronto, é um animal e não para homens e mulheres pretas, sabe? Porque chega, a gente sabe que o racismo no Brasil sempre foi muito, mas muito, obviamente que eu acho que nem tudo tem que ser militância, sabe? Levar para um caminho que a gente sabe que fica exaustivo, fica chato, né? Fica completamente sem nexo. Até porque eu sempre digo o seguinte, a forma mais eficiente de você enfraquecer uma causa é você militar por ela. É você começar a achar que ela realmente você precisa levantar o punhal, a sua espada de Grayskull e fazer tudo acontecer. Não, o que você precisa fazer? Você precisa, obviamente, fazer com que o outro também entenda que esse termo não se usa mais, né? Porque daqui a pouco também, se a gente mandar todo mundo calar a boca, daqui a pouco as pessoas não abrem mais a boca, as pessoas não falam mais. E a gente vive do quê? Nós vivemos de comunicação, a gente vive de um falando as coisas para os outros. Agora, eu também não posso permitir que todo mundo me cale, né? E a gente não pode usar mais termos idiotas que eram usados anteriormente, como macaca, bicha, viado, mariquinha, sabe? Esses termos eram termos usados anteriormente. Então, acho que esses termos já caíram, ficou antiquado, e não é nem mais falta de educação, sabe? É antiquado mesmo, é desnecessário, não faz mais parte da cultura. Então, ou seja, chamar as pessoas pelos nomes adequados, chamar as pessoas realmente, ter um pouco de educação, entender o que as pessoas estão realmente fazendo na vida, na terra, dar o privilégio a cada um, entregar aquilo que é de cada um, justamente para que as pessoas possam realmente se reconhecer dentro de uma estrutura e simplesmente ir para cima e fazer tudo acontecer. Só para você que está chegando agora e não entendeu, eu estou falando justamente sobre as falas que o próprio Luigi comete dentro do Big Brother Brasil, se referindo a mulheres pretas e homens pretos como macacos e macacas, tá? E o Lucas Paazin, do UOL, fez uma matéria, inclusive, falando sobre esse assunto. O Globo precisa tomar atitude contra falas racistas e machistas no BBB 24. Fonte do Lucas Paazin, do UOL. Yasmin Brunet demonstrou um incômodo após escutar uma fala racista de Luigi no BBB 24, na própria Rede Globo de televisão. Pela segunda vez, o brother usou a palavra macaca para se referir a mulheres negras. Abre aspas, acho que alguma coisa precisa ser feita. É a segunda vez que Luigi usa esse termo, não é um termo tolerável, aceitável, e acho que o programa precisa tomar uma atitude. Não sei se é o caso para a expulsão, mas também não é, né? Não é um caso de expulsão, né, gente? Porque você chamou também o outro de macaco, né? Não tem absolutamente nada a ver. A regra, ela é simples. Para com esse negócio de expulsão. Você não pode bater na pessoa, você não pode bater e encostar em nada que viole ali a segurança realmente do próprio participante. Fora isso, se você quiser xingar, xinga do que você quiser, inclusive até o próprio Luigi chamado de macaco. A gente só acha que não é adequado, até porque a gente sabe que não se usa mais esse termo e esse termo está intolerável, inclusive, tá? Mas precisa sim ter algum tipo de posicionamento no programa. Lucas afirmou que a Globo precisa tomar uma atitude, abre aspas. Esse tema
aqui fora é muito forte, então é importante falar. Acho que vale, de repente, aquela tradicional conversa do Tadeu no confessionário de tentar entender que, com o Luigi, explicar as consequências da fala dele, que também acho e foi muito bem posicionado, inclusive, sobre o próprio Lucas Pazzini do UOL. Então, ou seja, não adianta, pessoal, não adianta a gente vir simplesmente tentar normalizar uma questão que a gente sabe que não é normal. Não é mais normal, a gente não tem que usar esses termos, a gente não tem que ficar usando desse tipo de artifício justamente para atacar o outro, porque, como eu disse, é intolerável, a gente não tolera mais, a gente já está de saco cheio, inclusive. Tem muita coisa que é chata? É. Tem muita coisa que é mimimi? É. É sim, mas eu não sou de acordo de você olhar para a cara de uma pessoa preta e falar: ô macaco, ô sua macaco, ô sagui, sabe? Que na minha época de escola era muito comum, né? Tinha as piadas de pretos, ou vocês esqueceram, sabe? Tinham aquelas brincadeiras que a gente sabe que realmente eram brincadeiras que menosprezavam as pessoas. Então, ou seja, tudo isso acabou, tudo isso veio por água abaixo. Então, ou seja, por quê? Porque a gente vive um outro momento. Sim, nós vivemos um outro momento onde as pessoas elas param para elas pensam um pouco mais antes de abrirem a boca e simplesmente sair atacando ou profetizando ou falando coisas que não são adequadas, inclusive para os dias de hoje. Aí você me perguntar, Felipe, mas está muito chato viver, está muito chato a gente ficar falando algumas coisas e todo mundo cai matando em cima da gente. Eu também acho que sim, né? Mas eu nem sou a favor de tudo. Eu acho que existe um movimento muito chato lateral, paralelo, que fica fazendo barulho com absolutamente tudo, né? Você falar alho, a pessoa entende baralho e ali ela replica o que ela quiser. Então esses movimentos, para mim, eu não levo em consideração, porque eu acho que isso não basta, não é nada mais do que movimento. Movimento imbecil, movimento de internet, movimento de lacração, movimento de quem está querendo garinhar seguidor, que está querendo fazer grana com o Instagram, enfim, é tudo isso que está acontecendo e vocês sabem muito bem como funciona. Mas diante de algumas situações, a gente tem que parar e observar e também entender que não é mais adequado, né? Vocês esqueceram o Marcão do Povo? O Marcão do Povo foi mandado embora da Record quando chamou a Ludmilla de macaca, sabe? E tá certo, tinha que ser mandado embora mesmo na época, mesmo ele falando que era o termo que usavam inclusive na própria cidade dele. Ô macaco, ô macaca, vem cá, ô sua macaca, sabe? Acabou, não se utiliza mais, não se fala mais nisso, sabe? Então, ou seja, tem que tomar uma providência sim. Isso tem que ser tomado uma providência e não simplesmente a Globo fingir que nada está acontecendo ou que ela simplesmente vai ficar calada diante de toda essa história e depois usando homens pretos e pretas para poder ficar bonitinha na fita, como realmente ela faz sempre, principalmente usando as promos, que são aqueles vídeos promocionais da própria Rede Globo de televisão, onde eles colocam famílias pretas, homens pretos, mulheres pretas. Eles estão tomando cuidado agora para não colocarem mais os pretos como empregados em alguns comerciais. Vocês veem que em programas em comerciais de principalmente supermercado, era sempre o preto que estava arrumando a verdura. Preste atenção. Sabe? Isso acabou, não tem mais, as pessoas tomaram noção, colocaram o preto realmente no lugar onde ele precisava ficar, que era sem dúvida alguma como em qualquer outro lugar, como um branco, seja lá o que for. Agora você ficar macetando também, e eu também não sou a favor daquele outro lado, do preto militante, que acha que tudo ele tem que militar em cima de uma história, sabe? Eis que também tem uma aí na internet, uma militante aí na internet, uma mulher preta, que agora os próprios militantes já estão começando a cair em cima dela. Para você ver a quantidade, a asneira que ela fala, a quantidade de bobagem que ela sai da boca dessa mulher. Então, ou seja, inclusive até bloqueei ela, porque começou a me encher muito o saco, eu fui lá e dei um bloco nela, falei, não, chega, essa mulher é completamente desnorteada, sabe? Não quero saber dessa mulher aqui perto de mim. Então, assim, a partir daí vocês sabem que realmente tudo pode acontecer. Então, o que vale realmente é isso, é vocês ficarem de olho mesmo, é se tornarem fiscais, mas com verdades, não simplesmente ficar querendo arrumar pelo em ovo das outras pessoas, entendendo realmente qual é o recado e simplesmente indo para cima. Mas não
achando que tudo que vocês vão falar tem que virar uma regra, ou esse que barulho de internet realmente tem que se tornar tipo completamente favorável para uma questão, até porque quanto mais holofote eu acho que você joga numa causa, pior é, porque você abre espaço ali para as pessoas entenderem o que elas quiserem. É cultural, não adianta, é de um país, até porque eu fui para o Japão, vocês não têm ideia a educação que é esse país, que é o Japão, sabe? Muito diferente de alguns países que eu já conheci. E é muito do latino-americano. Ser brincalhão, da América do Sul, aquela coisa mais, sabe? Deixa comigo, tal, não sei o que, sarrista, tal, mas a gente precisa tomar cuidado que lugar ou em que terreno nós estamos pisando, porque pode ser um campo minado, e um campo minado você pode ficar sem as suas pernas, sem locomoção. Então é isso, eu acho que é isso que tem que acontecer mesmo. A Globo tem que dar uma bela de uma chamada no próprio Luigi, para tentar chamar ele de canto e dar um se toca nele, pegar e falar assim: vamos parar com essas abordagens, não está legal, o que você está fazendo está errado e você está levando o nome do programa para o buraco, e até porque quem cala consente. Então, se diretores, produtores, co-diretores, seja lá quem for, e até mesmo o próprio Boninho, estão assistindo a tudo isso e não estão falando apenas nada, não estão falando nada, me desculpa, é porque é conveniente para eles, e eles estão simplesmente assinando embaixo o próprio comportamento do Luigi, e vem completamente qualquer diretriz que a emissora está hoje buscando e fazendo acontecer, inclusive através dos próprios promos de divulgação da própria Rede Globo de televisão. Então chega, gente, eu acho que não vale mais, não vale, tira, risca do seu caderno, acabou, não precisa fazer esse tipo de coisa. Chega, risca, tira, macaco, macaca, bicha, viadinho, mariquinha, seja lá o que for, quando a pessoa tem problema de torto, de meneta, maneta, se capenga, seja lá o que for, acabou. A gente não precisa usar mais esses termos, e esses termos ficaram lá no passado. Graças a Deus, ninguém mais está sofrendo com esse tipo de ação, ninguém está sofrendo mais também com esse tipo de história. A gente pode ver também na própria internet que algumas pessoas vão, inclusive, alguns haters, e começam realmente a fazer esse tipo de coisa. Mas isso é muito simples, é só vocês entrarem, pegar o perfil da pessoa, entrarem no DHPP, vai lá na divisão de crimes cibernéticos, denunciem as pessoas, e essas pessoas serão chamadas na delegacia para prestar depoimento, inclusive juntinho com a doutora Francine, que é a delegada, inclusive, do Departamento Cibernético do próprio DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Então, ou seja, pode fazer isso, pode fazer do jeito que vocês quiserem. O DHPP está aí, eu acho que precisa ser divulgado, inclusive, esse departamento que poucas pessoas sabem que existe, que é o Departamento de Crimes Cibernéticos, que é dentro do DHPP, inclusive no 4º andar. É só você chegar, você vai lá, se apresenta, se identifica, e você vai lá e denuncia, e faz toda a sua denúncia no DHPP de crimes cibernéticos. Para vocês terem uma ideia, lá deve ter mais ou menos uns 50 investigadores trabalhando, e eles ficam em cima, e do nada a pessoa é chamada para depor. Então, ou seja, a história está mudando de figura. Internet não está se tornando mais uma terra de ninguém. Ao contrário, internet está ficando cada vez mais recheada de coisas bacanas também. É um processo evolutivo, é um processo que demorou, mas hoje a polícia está por trás de tudo isso, sabe? Então vamos lá, porque agora eu quero falar com essa minha audiência maravilhosa que eu amo tanto. Pois é, e eu vou falar uma coisa muito importante agora, ó. Vocês precisam conhecer o Ubank, viu, pessoal? Sim, é o banco digital que fala em evolução. E existe coisa melhor do que você evoluir na vida? Não, né? E o Ubank nasceu
para isso, para apoiar você nessa caminhada e nesse processo, porque o Will Bank acredita nas pessoas. Para vocês terem uma ideia, o Will é o primeiro cartão de muita gente, isso mesmo, mais de 1 milhão de pessoas que não tinham cartão de crédito, agora tem, graças a esse parceiro que todo mundo precisa. E olha que um cartão que não tem tarifas e nem anuidade faz toda a diferença, e o Will Bank faz toda a diferença. E é hora de você evoluir então, pessoal. Sabe como? Pegue a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code que está aparecendo na tela e você será redirecionado para a plataforma, faça o seu cadastro e o Bank vai estar lá juntinho com você, esperando você chegar lá e te mandar esse aqui, olha, esse amarelinho do seu coração. Porque você não quer evoluir? Então o que você está esperando? Bora evoluir, mas bora evoluir com o Will Bank, que é o cartão do seu coração. Isso você pode ter certeza e vai te acompanhar sempre, tá? Então vamos lá, vamos pensar nisso, vamos pensar com carinho, vamos ver o que realmente está acontecendo, vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, se a Globo vai ou não realmente entrar ou tentar resolver essa questão junto com o próprio Luigi, e se ele não resolva ou a própria Rede Globo não resolva a questão, nada mais fácil do que vocês irem e barulhar bastante. Mas aí vocês fazem também o seguinte: vão lá no anunciante, provoquem o anunciante realmente, façam tudo acontecer da forma como vocês sempre fizeram também, tá bom? Então é isso, pessoal, por hoje é só, curtem bastante esse feriado, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, mas ó, você não tá na sua casa, você não tá no carro, você não tá no celular, você não tá onde você estiver, não custa nada, clica no link podcast, deixa ligado e aqui você vai ficar sabendo de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e para lá de movediço dos famosos. Você tá na praia? Não tem problema, coloca o teu celular, o teu foninho de ouvido e fica ali, ó, ouvindo Felipe Campos, a maré batendo, Felipe Campos está falando, eu tô ouvindo tudo isso acontecer, que maravilha. Então é assim que funciona, então aproveita, não interessa onde você estiver, o interessa é que você esteja linkado conosco, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã, fui, tchau.